Veja agora no Jornal da TVTC. Com 42,5%, Daniel lidera a disputa em São Mateus. Na pesquisa do Instituto Brandi para Século Diário, Freitas tem 16,5% e Carlinhos tem 9,8%. Em São Mateus, Caixa, BNB e Banco do Brasil aderem à greve dos bancários. E veja também, geólogo diz que a água subterrânea poderia atender a demanda mateense. Segmentos debatem o uso obrigatório das cadeirinhas dos veículos de transporte escolar. Terça-feira, dia 6 de setembro, o Jornal da TVTC está no ar. Boa noite. Pesquisa do Instituto Brandi de Vitória para o jornal eletrônico Século Diário apresenta o candidato a prefeito Daniel da Açaí, do PSDB, com 42,5% das intenções de voto na menção estimulada, quando são citados todos os candidatos. Daniel mantém larga vantagem sobre os outros dois concorrentes, Freitas, do PSB, que tem 16,5%, e Carlinhos Lírio, do PSD, com 9,8%. O empresário Daniel é também um candidato que tem a menor rejeição. Conforme Século Diário publicou hoje, a pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número ES 09857/2016. Foram entrevistados 400 eleitores residentes em São Mateus entre os dias 30 e 31 de agosto. A margem de erro máxima estimada é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos. A responsabilidade técnica pela amostra é da estatística Miriam Inácio de Almeida. Tanto na menção estimulada quanto na espontânea, a vantagem de Daniel está consolidada, conforme a avaliação do consultor de marketing político associado da Brandi Pesquisas, Darlan Campos. Daniel da Açaí tem larga vantagem na estimulada e também na espontânea, além de ter a menor rejeição. Segundo o consultor, o tucano é o grande favorito para vencer as eleições. A baixa avaliação da atual administração contribui para o cenário de uma candidatura de oposição ao atual projeto político dominante na cidade. Na menção espontânea, que é a expressão de voto consolidado do eleitor, Daniel da Açaí tem 31,3%, Freitas tem 9,8% e Carlinhos Lírio tem 4%. O índice de eleitores que não sabem ou que não responderam foi de 46,3%. O consultor da Brandi analisa ainda que o deputado Freitas é também o candidato que acumula maior rejeição, de 34,8%, seguido de Carlinhos Lírio, com 22,5%. Além de liderar com larga vantagem as intenções favoráveis de voto, Daniel aparece na pesquisa com a menor rejeição, de apenas 14,5%. O Instituto Brandi Pesquisas mediu também o nível de conhecimento da população sobre o processo eleitoral. 99,3% dos entrevistados disseram que sabem que haverá eleição este ano, reconhecendo também os cargos em disputa para prefeito e vereador. A Polícia Federal apreendeu mais de 45 quilos de pasta base de cocaína. Foi durante a Operação Norte Limpo. A apreensão é considerada a maior já realizada no Norte Capixaba. Policiais federais de São Mateus apreenderam 45 quilos 250 gramas de pasta base de cocaína, que estavam embaixo de uma lona em cima da carroceria deste caminhão, com placa de Cachoeiro de Itapemirim. Também havia em cima do veículo um Vectra cinza com placas de Aracaju, no Sergipe, que foi usado como disfarce para o transporte da droga. A cocaína e os veículos foram apreendidos e os acusados levados para o CDP de São Mateus. Segundo a Polícia Federal, essa é a maior apreensão de cocaína realizada no norte do estado. 2 homens foram presos em flagrante. O caminhoneiro, de 42 anos, e o ajudante, de 31, naturais de Cachoeiro de Itapemirim e de Itapemirim. Segundo a Polícia Federal, eles seguiam para a Feira de Santana, na Bahia. Após denúncia anônima, foram abordados no quilômetro 60 da BR-101. A pena pode chegar a 25 anos de prisão. Em outra operação, a Polícia Federal apreendeu um caminhão com toras de madeira e descobriu um esquema de extração ilegal de areia.
De acordo com a Polícia Federal, este caminhão com toras de madeira estava sendo transportado na rodovia que liga São Mateus à Nova Venécia sem autorizações legais. O veículo foi apreendido. Uma pessoa foi detida e depois liberada. O acusado pode ser punido com até 1 ano de prisão e multa. Também foi apreendido este caminhão de areia com placa de Afonso Cláudio. O veículo estava no antigo lixão do bairro Liberdade. 2 homens foram detidos por suspeita de extração ilegal de areia. Após serem ouvidos, foram liberados. Eles vão responder pelo crime de extração de bem da União e podem pegar até 6 anos de cadeia. Segundo a PF, o dono do areal também deve ser convocado para prestar esclarecimentos. O governo do estado realizou hoje, na Ceasa, em Vitória, a cerimônia para a entrega coletiva de máquinas, veículos e equipamentos agrícolas para o homem do campo. Entre os equipamentos estão caminhões, tratores, picapes, secadores de café, escavadeiras hidráulicas, roçadeiras e retroescavadeiras. Segundo a assessoria de comunicação da SEAG, o objetivo é fortalecer a agricultura de base familiar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida do homem do campo. São beneficiados 18 municípios capixabas, incluindo São Mateus, Jaguaré e Boa Esperança. Os equipamentos representam mais de 2,5 milhões de reais em investimentos. Os bens entregues foram adquiridos com recursos direcionados por emendas parlamentares estaduais e federais. O secretário Otaciano Neto destacou a necessidade de os equipamentos receberem a manutenção periódica por parte das prefeituras para que tenham um tempo de uso maior. Além disso, apontou que as máquinas serão de muita importância para ajudar os municípios e os produtores rurais nesse período de crise hídrica. Veja a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, não deve chover. Temperatura mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Pedro Canário, o dia será de sol, mínima de 18 e máxima de 29 graus. E você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC 999881625. É a TVTC interagindo com você. E veja depois do intervalo, em São Mateus, Caixa, BNB e Banco do Brasil aderem à greve dos bancários. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia! Cofril, sabor a toda prova. Prosseguiu hoje na Faculdade Vale do Cricaré a 8ª semana do Administrador e do Contador. As atividades vão até sexta-feira no auditório da instituição. Hoje houve minicursos sobre Excel básico, coaching, gestão de conflitos, Código do Consumidor e imposto de renda na prática. Na quinta-feira tem palestra com tema Negócio Rentável na Internet e na sexta, palestra com representante do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo. Os bancários que atuam na Caixa, no Banco do Nordeste e no Banco do Brasil, em São Mateus, aderiram à greve nacional da categoria que começou hoje. As outras agências funcionaram normalmente. Em São Mateus, os funcionários da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e do Banco do Nordeste estão em greve por tempo indeterminado. No entanto, os clientes tiveram acesso aos caixas eletrônicos normalmente. A decisão foi tomada em Assembleia Geral da categoria na quinta-feira. As agências de Banestes, Bradesco, Itaú, HSBC e Sicoob funcionaram normalmente nesta véspera de feriado da Independência do Brasil. Segundo o Singe Bancários, depois de 4 rodadas de negociação, a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN,
recusou-se a atender às reivindicações da categoria, apresentando propostas de 6,5% de reajuste nos salários, auxílios refeição, alimentação e creche, mais abono de R$ 3.000. A categoria alega que a proposta não contempla as reivindicações de emprego, igualdade de oportunidades, saúde e condições de trabalho e não repõe a inflação do período, projetada para 9,57% em agosto. Segundo o sindicato, o índice representaria perda de 2,8% nos salários dos bancários. O geólogo José Augusto Costa Gonçalves alerta para a perfuração segura de poços e faz diagnóstico dos recursos hídricos subterrâneos. Ele é professor da Universidade Federal de Itajubá e já atuou na UFES. Durante participação no encontro estadual de irrigantes, o geólogo José Augusto Costa Gonçalves afirmou que o norte do Espírito Santo tem uma estrutura geológica que é uma rocha, chamada Formação Barreira ou Arenito Barreira, e que ela é muito rica em água subterrânea, com grandes reservas. A questão é saber o que se pode extrair, a quantidade que se pode extrair dessas reservas. É muito rica. As reservas são avaliadas em quantitativos que tranquilamente atenderia a demanda que existe, não só aqui de São Mateus, como de Linhares, aqui em todo o norte do Espírito Santo. É uma estrutura que efetivamente muito rica em água subterrânea. Os dados que se tem são dados de vários dos mais de 500 poços perfurados, cadastrados, onde a existência de números consolidados que a gente pode utilizar como referência, demonstra que as vazões desses poços são vazões superiores a 50 mil litros por hora. Então são poços extremamente produtivos. Todos os poços aqui perfurados com técnica, dentro de critérios técnicos, são poços muito bem sucedidos com elevadas vazões. Ele sustentou que a exploração poderia suprir a necessidade de São Mateus por água potável, mas alerta que a perfuração e a retirada da água precisa ser feita de forma segura. A preocupação é exatamente não fazer uma exploração de forma a extrair uma maior quantidade porque é um balanço. A quantidade de água que entra e que infiltra, ela tem que ser exatamente aquela que sai. Você não pode retirar, extrair mais água do que entra, porque aí você vai estar rebaixando esses reservatórios e eles se tornam de forma irrecuperáveis ao longo das décadas e dos séculos. A questão é retirar aquilo que é possível recompor, que a natureza pode recompor através da chuva. Segundo José Augusto, a perfuração irregular de poços podem ocasionar uma série de problemas. Elas podem, primeiro, haver uma superexploração dessa água, que é um impacto sobre esses reservatórios subterrâneos. Pode contaminar essa água, porque você perfura um poço sem critério, sem uma construção, sem um técnico responsável que vai orientar essa perfuração. Você pode perfurar um poço em uma área que tem uma contaminação, que tem um vazamento de esgoto, que próximo a uma área de descarga de um aterro sanitário. Então essas perfurações sem critério, sem um acompanhamento técnico, podem impactar de forma muito agressiva as águas subterrâneas. De acordo com o geólogo, a primeira providência a ser tomada na perfuração de um poço é procurar uma empresa idônea com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, com técnico responsável, geólogo, engenheiro de minas ou de perfuração. José Augusto Costa explica que o técnico projetará o furo para a captação da água onde circula nas camadas melhores e mais produtivas. Ele reforça que o poço deve ser construído com técnica, com bom revestimento, filtro, pré-filtro e selo sanitário. E um destaque nacional: a partir de fevereiro do ano que vem, as cadeirinhas serão obrigatórias em todos os veículos de transporte escolar. Todo mundo é a favor de mais segurança para as crianças, mas o setor de transporte escolar reclama dos custos dessa adequação à regra e alerta: o improviso pode aumentar os riscos.
Tudo isso foi tema de debate em audiência da Comissão de Educação e de Viação e Transportes da Câmara Federal. Todas as vans de transporte escolar, mesmo as 0 km, precisam ser adaptadas. E a partir de fevereiro do ano que vem, todas vão ter que dispor das cadeirinhas para as crianças menores de 4 anos. Mas para que funcione mesmo, a cadeirinha tem que ser instalada de forma correta, com cinto de segurança e dimensões adequadas à criança e ao veículo. Tamanho dos bancos, os cintos, tudo pode ser adaptado. E existem normas do CONTRAN para isso, que são fiscalizadas. Mas, na verdade, essas vans, no caso a que eu tenho, elas não têm como adaptar cinto de 3 pontas. Todas elas, até as mais novas, se eu não me engano, são cintos abdominais. O que não dá uma segurança na fixação da cadeirinha. A criança fica presa na cadeirinha, mas a cadeirinha não tem uma segurança. O cinto é abdominal, pega na cadeirinha, e aí se uma criança do lado, como pode acontecer, apertar o botão, ele desarma o cinto, a cadeirinha está solta, com a criança presa na cadeira. Pode cair e machucar a criança. Nesta audiência pública, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego apresentou números que comprovam a importância da cadeirinha. Uma criança transportada na cadeirinha apropriada por sua idade, peso, altura, né? No caso de acidente, a chance de sobrevivência é 78%, quase 80%. Cada 5 crianças que sofreram um acidente grave, estando no dispositivo, 4 serão salvas. Só que a própria Federação Nacional de Transporte Escolar criticou a maneira como são feitas algumas adaptações nos veículos, para a instalação das cadeirinhas e também dos bancos destinados às crianças maiores. A gente tem hoje, é uma coisa imoral, a gente tem bancos que não cabem uma criança. De verdade, nem a criança ela cabe, porque a perninha dela ainda fica para fora. E esses banquinhos, para ampliar o número de vagas para a criança. Aí você compra um carro de 100 mil reais, com banquinhos alterados, e na hora que você chega no aluno que passou dos 10 anos ou dos 60 quilos, não cabe mais naquele banquinho. Isso não é justo com o transportador escolar, não é justo essa bancada alterada com o próprio usuário, e não é justo para o Brasil ter uma frota desregulada por uma discussão irresponsável de aumentar a capacidade. Esses banquinhos precisam ser tirados. A federação reclama que faltam incentivos fiscais para que o dono do veículo realize as alterações de forma adequada. O investimento pode chegar a 25 mil reais e o custo é mesmo um desafio, disse o representante das montadoras de veículos. Todos nós queremos mais segurança para as crianças. Ninguém é contra a segurança da criança. Todos nós queremos mais segurança. Precisamos encontrar o caminho adequado para tornar isso uma realidade. O deputado Arnaldo Faria de Sá, presidente da Comissão de Educação, defende um projeto que garanta incentivos fiscais aos proprietários dos veículos. O deputado Silas Freire foi encarregado pela presidência de preparar um projeto de lei que crie uma forma de incentivo para a aquisição desses novos veículos e já tenham as cadeirinhas e o banco elevado, garantindo o transporte com tranquilidade. E veja a seguir no Jornal da TVTC, a artista mateense expõe quadro com arte na IFE em Museu do Canadá. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. A primeira Igreja Batista em São Mateus realiza no próximo sábado, dia 10, a posse do pastor Charles Wagner Rosa dos Santos como titular e presidente da denominação. O culto especial está marcado para as 7 da noite no templo ao lado da rodoviária no centro da cidade. Como orador, a presença do pastor Oséias Santos, da primeira Igreja Batista em Teixeira de Freitas, na Bahia.
A presidente em exercício, Josiane Cristina de Jesus Rocha, convida toda a comunidade mateense para participar do culto de posse. Paralimpíada 2016. A porta-bandeira do Brasil nos Jogos do Rio já está definida. É Shirlene Coelho, medalhista de prata em Londres e ouro em Pequim, no arremesso de dardo. Esta é a primeira vez que uma mulher vai conduzir a bandeira. Shirlene Coelho foi eleita em uma votação que envolveu 286 atletas. Ela vai participar das provas de arremesso de peso, arremesso de disco e arremesso de dardo, na qual é especialista. Além das medalhas de prata em Pequim e ouro em Londres, Shirlene detém o recorde mundial na modalidade. Ela disputa na categoria F37 para quem tem paralisia cerebral e diz que depende apenas dela para conquistar ouro para o Brasil na Paralimpíada do Rio. Eu estou trabalhando para mim melhorar, para que eu possa melhorar mesmo. Eu conheço sim as adversárias, mas elas estão bem distantes da minha melhor marca. A artista plástica Sheila Joaquim, de São Mateus, vai expor um quadro no Museu de Artes do Canadá. A exposição começa no dia 14 deste mês e seguirá até 18 de dezembro. Sheila está entre as 6 brasileiras que vão participar da exposição internacional. Sheila Joaquim está feliz por ter recebido o convite para participar da exposição Imaginives, que será realizada este mês pelo Museu Internacional d'Arte Naif de Magog. 35 artistas naifes de 18 países devem expor no Museu Canadense, que fica na cidade de Quebec. Hoje, o artista, apesar dele ter a possibilidade de viver nos lugares mais afastados, com o mínimo de comunicação, mas se hoje ele tiver uma boa internet e puder mostrar seu trabalho, tiver a disposição de organizar os seus trabalhos de uma forma mais digna nas redes sociais, nos veículos disponíveis, ele tem uma vitrine. Então foi através dessa vitrine que o meu trabalho chegou no diretor do Museu Internacional de Magog, no Canadá, e ele, conhecendo o trabalho, ele viu possibilidade de me fazer um convite para participar dessa exposição que se chama Os Imaginives, por conta do termo naif, que é o estilo que os críticos denominam para mim. Sheila é uma das 6 brasileiras que vão participar da exposição. A artista plástica destaca que todos os trabalhos foram inspirados a partir da música Imagine, de John Lennon. Ela produziu esta tela intitulada Árvore da Vida e do Amor, que mede 90 por 70 centímetros e levou cerca de 1 ano para ficar pronta. Sheila explica que sob a árvore estão um homem e uma mulher recostados, ilustrando a simbologia da sustentação do planeta e continuidade da vida. Mais abaixo na tela, diferentes povos estão em harmonia e congregam compartilhando alegrias. A inspiração e o tema foi um só, que foi a música de John Lennon, que eu acho que é uma das músicas mais conhecidas. E a música, ela que vai dar o mote na exposição, porque a exposição ela vai mostrar o que, basicamente? Ela vai mostrar o que uma artista, que as artistas femininas, qual é a visão feminina de um mundo melhor, da construção de um mundo melhor, partindo da música de John Lennon, que fala de um mundo sem ser, que imagina se todo mundo vivesse em paz. Então, basicamente uma visão feminina desse estado que seria um mundo mais pacífico, mais igualitário. E outro aspecto bacana dessa iniciativa são 2 linguagens poéticas conversando, as artes visuais conversando com a música. Segundo ela, após a estadia no museu, as obras farão uma turnê pela Europa. Ainda este mês, a mateense vai participar de outra exposição, porém no Brasil. Será em Socorro, estado de São Paulo, com abertura prevista para o dia 12. A obra enviada por Sheila retrata a Igreja Velha de São Mateus. Eles vão promover uma exposição com a curadoria de Rosângela Politano, que é uma artista visual, cujo mote é patrimônio público, e nessa exposição eu enviei uma tela que retrata a Igreja Velha de São Mateus,
que é o ícone, né? Em todos os lugares a gente vê a imagem da Igreja Velha. Sheila nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, e desde 2004 atua como artista plástica. O reconhecimento do trabalho dela vem de longe. Este quadro, por exemplo, será enviado esta semana para um colecionador italiano. A obra retrata o bairro Liberdade. Muitos dos meus alunos moram e foi um bairro que sempre me inspirou muito. Essa tela foi para a Bienal de 2016 e agora ela foi adquirida por um colecionador que vai estar em Nápoles. Então o bairro Liberdade também ele vai ter essa possibilidade de ser conhecido. E eu queria dizer que a imagem dessa emocionou muitas pessoas, eu fiquei feliz e tocada por isso. Essas crianças, no meio dessa situação que é lixo, mas o lixo, nesse caso, ele também é o ganha-pão de várias pessoas. Então não é só um lixo, ele é o trabalho, ele é onde as pessoas, as famílias vão tirar o seu sustento com a catação e a separação dos materiais. Sheila Joaquim tem um ateliê montado no box 12 do Mercado Municipal, onde vende os trabalhos de pintura, cerâmica e realiza oficina de artes. A temática é focada na religiosidade, nas festas populares de culturas tradicionais brasileiras e nos ritos de passagem inseridos no universo feminino. O telefone de contato dela é 99895-3307. 99895-3307. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Obrigado por sua audiência, uma boa noite, um excelente feriado para você.